Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta, que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente de RI, Cristiano Grangeiro, e respondidas em seguida pelos palestrantes. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra a André Moreira, CEO da Taesa. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês aí em mais uma videoconferência de resultados da empresa. Vamos apresentar o resultado da Taesa agora sobre o segundo trimestre de 2022. Participa aqui comigo o diretor financeiro de RI, Eric Breyer, o diretor de negócios e gestão de participações, Fábio Fernandes, o diretor de implantação, Luiz Alves, e o diretor técnico, Marco Faria, e também toda a nossa equipe de RI. Só para lembrar uma coisa para vocês, importante, vocês podem enviar suas perguntas pelo botão Q&A, tá bom? Da plataforma, e isso a qualquer momento durante a apresentação. Então, vamos lá. Bom, começando sempre pela nossa missão, visão e valores no slide 3, nossa estratégia de trabalhar estão intimamente ligados, conectados a eles. Nossa responsabilidade e dedicação como empresa de transmissão tem como norte a conexão de todo o nosso país com energia segura e confiável. Essa é a nossa missão. Nossa visão é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. E lembre-se, o V é maiúsculo mesmo, porque o valor é amplo para todos os nossos stakeholders. Bom, e temos 4 importantes valores, né, definimos recentemente, revimos recentemente, que são os pilares da nossa existência. Então, todo o dia a dia que nós vivemos na empresa estão sempre pautados nele, e está no nosso DNA. Primeiro cuidamos genuinamente das pessoas. Pessoas têm um papel primordial no nosso negócio. Agimos com integridade, construindo relações de confiança. Terceiro, buscamos excelência em tudo que fazemos. E, finalmente, a Taesa somos nós. Bom, e é interessante falarmos disso aqui, porque, no fim, nossos resultados são consequência direta da nossa missão, visão e valores praticados no nosso dia a dia. E, mais importante ainda, não é confiança, cumplicidade e consistência se não houver transparência em mostrar quem é e o que move essa grande companhia. Por que fazemos e o que fazemos com muita dedicação e paixão. Porque aqui, cada ideia, cada opinião, cada pessoa, cada vida importa. Cuidamos genuinamente de todos. Aí agora eu passo para o slide seguinte, o número 4, para continuarmos essa importante discussão. Não sei se todos se lembram, mas esse slide mostra os pilares do nosso planejamento estratégico, que foi apresentado, inclusive, no nosso Investor Day, o ano passado. No dia do evento, detalhamos cada um dos 4 pilares,
que são essenciais para manter a nossa ambição de maximizar a nossa relevância no setor de transmissão e reforçar a nossa posição consolidadora no setor. Óbvio que sempre associado à geração de valor aos nossos acionistas. Mas hoje quero destacar novamente o pilar de sustentabilidade, que se baseia em um programa robusto e com diversas iniciativas e ações, e visa garantir a perenidade do nosso negócio. Indo então para o slide 5, destaco aqui, recentemente nós discutimos internamente e definimos dentro do nosso sistema de gestão integrado da Taesa, que é o sistema que define todo o nosso modelo de gestão e une processos da área de companhia para serem administrados de forma bastante unificada. Isso facilitará a nossa comunicação e tomada de decisões. É um sistema de gestão integrado, cada um conhece seu papel e a forma de contribuir para os resultados da empresa. Como sabem, ele compreende a certificação da companhia em 4 ISOs. O primeiro, a de qualidade, a ISO 9001. Segundo, ambiental, a ISO 14001. Terceiro, segurança e saúde, a ISO e saúde ocupacional, ISO 45001. E o de gestão de ativos, a ISO 55001. Aqui no slide, mostramos os compromissos e objetivos declarados pela Taesa a partir de uma política elaborada, amplamente discutida na companhia. Veja como os compromissos e objetivos estão também conectados à nossa missão, visão e valores. E precisa estar, não é verdade? É essencial para ter consistência nas nossas ações, atitudes, processos e no nosso modelo de gestão. Declaramos nosso compromisso, que vocês podem ver do lado esquerdo, para cumprirmos os principais objetivos, que são disseminar a cultura de segurança na nossa empresa, minimizar os impactos ao meio ambiente, manter a confiabilidade e disponibilidade dos nossos ativos e ser mais eficiente e aumentar a nossa rentabilidade. E, finalmente, implantar, certificar e manter todo esse sistema de gestão integrado da companhia. Bem, estamos trabalhando para que nossos níveis de excelência e qualidade e valor sejam cada vez mais claros, visando a sustentabilidade do nosso negócio. Agora, vamos pular para o slide 6 para falar um pouquinho do nosso ciclo de RAP. Vamos falar de números um pouco, publicado recentemente pela ANEEL, que passa a valer a partir de julho deste ano a junho de 2023. No slide, vocês podem ver que a RAP operacional de todas as concessões da Taesa sai de quase 3 bi no ciclo 21-22 para 3,6 bilhões no ciclo 22-23. É um aumento quase de 20%. Esse aumento, obviamente, se deve também a reajuste inflacionário entre os contratos que nós temos de GPM e IPCA, que soma 327 milhões, mas também principalmente pelos novos projetos, concluído entre os 2 ciclos, cujo impacto é de quase 400 milhões. Quero dizer, mesmo com uma redução de algumas concessões que tivemos da RAP de 50%, categoria 2, que já era esperado, o crescimento da RAP operacional no ciclo é puxado especialmente pela entrada em operação de diversos empreendimentos. O Luiz vai destacar isso um pouco mais à frente. Bom, do lado direito do gráfico, a gente mostra também que temos ainda que entrar em operação e o que afetará os próximos ciclos. Considerando os nossos novos projetos e último ciclo de redução de RAP, de apenas 3 concessões, adicionaremos mais 191 milhões na receita para a companhia, fechando um total de 3,76 bilhões já contratado pela Taesa a valor de hoje. Quero dizer o seguinte, se observarmos todo o impacto, estamos falando de um crescimento de 780 milhões na receita anual permitida. Isso demonstra claramente a nossa ambição e execução bem-sucedida da nossa estratégia baseada num crescimento sustentável. E agora, um pouco antes de passar a palavra para o Eric, quero destacar aqui um anúncio de dividendos, né, que fizemos, foi aprovado ontem, e considerando certamente, né, nosso fluxo de caixa sempre estável e previsível, e o nosso endividamento e uma posição de liquidez bem confortável, nosso conselho aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos intercalares no valor de 506,7 milhões a serem pagos no fim deste mês. Isso dá aproximadamente R$ 1,47 por unit da Taesa, um yield de aproximadamente 9%, levando em consideração
o acumulado desse ano no pagamento de R$ 3,79 por unit em 2022 já pago. Bom, isso destaca também, né, o nosso papel, uma importante mensagem de geração de valor aos seus acionistas. Era isso, pessoal, que eu tinha que falar hoje. Então, eu passo a palavra para o Eric para apresentar os resultados. Eric, está contigo. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Vamos aí, por favor, para o slide 7. Eu vou apresentar os resultados do trimestre, né? Vamos lá. Vamos começar passando da visão regulatória do resultado. A gente pode ver aí um crescimento significativo de 39% da receita líquida comparado com o segundo trimestre de 2021 e 38% no primeiro semestre do ano, né? Esse aumento se deve ao reajuste da RAP, que o André comentou, no ciclo 21-22, e também da entrada da operação de Janaúba e entrada em operação parcial de Santana. O EBITDA, por sua vez, chegou a 465 milhões no trimestre, 40% maior que no segundo trimestre de 2021, alcançando aí uma margem de 83%. No semestre, o aumento foi de 42%, com uma margem de 85%. Esse resultado muito bom, né? Ele ficou bem em linha com o aumento da receita e também foi impactado positivamente pela entrada da operação, como eu mencionei, das novas concessões. Na parte operacional, a Taesa manteve aí a constância habitual do excelente desempenho. No primeiro semestre, registramos um índice de disponibilidade de 99,95%, ainda um pouquinho melhor que 2021. E a parcela variável do semestre teve um aumento em relação ao ano passado, mas muito em função principalmente de dois eventos não recorrentes que a gente destacou no trimestre passado e que são referentes a anos anteriores. Esses eventos continuam subjúdice, já que foram motivados, né, por ações externas e completamente alheias à companhia. Situações completamente extraordinárias que não têm nenhuma relação à operação e manutenção das nossas linhas. Por isso estão subjúdice. Então, observando apenas os eventos do ano corrente, a parcela variável caiu 0,52 pontos percentuais, o que mostra também a eficiência e a consistência operacional dos nossos ativos. O lucro líquido também apresentou um forte aumento, tanto no trimestre quanto no semestre. Tivemos aí uma expansão de 27% e 31%, respectivamente, mesmo com o crescimento das despesas financeiras líquidas nesse período em função da alta CDI do GPM. Como o André bem comentou no início, esse resultado demonstra aí o nosso compromisso com a expansão do negócio, com a disciplina financeira e também a qualidade e confiabilidade dos nossos ativos. Isso tudo em linha com a nossa visão de ser a transmissora de maior valor, valor com V maiúsculo, né, para a sociedade. Vou passar agora, por favor, para o slide 8. Eu vou falar dos dividendos anunciados ontem, que o André já comentou. E também é isso, né? Considerando nossa geração de caixa estável e previsível, nossa situação financeira confortável e o desempenho do lucro esse ano, o Conselho de Administração da Taesa aprovou a distribuição de quase 506 milhões em fração, quase 507 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio, baseado no resultado IFRS do primeiro trimestre desse ano. Isso equivale a 1,47 per unit e será pago no dia 26 de agosto, com database de 15 de agosto. Somado ao pagamento de 800 milhões que fizemos em maio desse ano, o total de proventos pagos até agora, em 2022, é de 1,3 bilhão, ou seja, 3,79 per unit. Vamos, por favor, aí para o slide 9. Eu vou falar um pouco do desempenho do lucro líquido IFRS, né? Olhando a visão do semestre, ficamos com um lucro líquido 10% menor que em 2021. Nas linhas de receita, tivemos os efeitos positivos e negativos que acabaram se compensando. Por exemplo, a receita de OIM foi afetada positivamente pelo reajuste inflacionário de GPM e IPCA e pela entrada de operação de Janaúba ano passado. A receita de remuneração teve um aumento basicamente pelos mesmos motivos. Já a receita de correção monetária teve uma queda muito por conta da contração de GPM entre esses dois períodos comparados, saindo de 15,5% no primeiro semestre do ano passado para 8,5% no primeiro semestre desse ano. Mesmo com o aumento do IPCA, essa redução de GPM acabou pesando mais no resultado dessa linha.
A redução nessa receita teria sido maior se não fosse a entrada em operação, né, de Janaúba também. Quer dizer, sempre que a gente conclui o empreendimento, temos aí uma boa notícia, não só no regulatório, que é impacto do efeito caixa, como no recebimento da RAP, mas também um impacto positivo na receita FRS pelo aumento do ativo contratual. Então, tivemos aí uma redução da margem de plantação, de infraestrutura, por conta de menores investimentos em Santana, que já estava finalizando, já que a obra, né, estava finalizando já. E também porque concluímos Janaúba com uma economia aí significativa. Bom, naturalmente, o resultado financeiro piorou em função do aumento do IPCA e do CDI, que são os dois principais indicadores das nossas dívidas, além do maior volume da dívida líquida em função da entrada da operação desses ativos novos. E aquela história que eu sempre comento aqui com vocês, né? Por um lado, somos muito beneficiados pelo reajuste inflacionário nas receitas, somos um investimento defensivo à inflação, mas, por outro lado, também somos parcialmente penalizados no resultado financeiro, com a respectiva alta do CDI e do IPCA. Vou finalizar minha apresentação no slide 10, por favor, sobre o endividamento da Taesa. Lembrando sempre que apresentamos esse endividamento na visão consolidação proporcional, né? Tudo pegando as partes proporcionalmente das nossas subsidiárias, sendo controladas ou não. A dívida líquida chegou a 8,7 bilhões no final do semestre. E o interessante aqui é que, mesmo com uma dívida líquida maior, a Taesa vem mantendo ou até reduzindo o nível de alavancagem, né? Isso se explica porque o EBITDA nos projetos recém-entregues já estão entrando com força e terão ainda mais força nos próximos trimestres, à medida que completarem seus primeiros 12 meses. E fechamos o segundo trimestre com caixa também bastante robusto, cerca de 2 bilhões de reais, como vocês podem ver aí no gráfico. O perfil de dívida continua muito bem comportado, é um perfil muito competitivo, com custos baixos, aí em torno de 5,3% real, e prazos bem longos. Agora estamos com 5,2 anos de prazo médio. Uma concentração maior da dívida em IPCA, e é legal lembrarmos também que a Taesa não tem nenhum tipo de covenant financeiro de alavancagem e que também somos muito bem avaliados junto aos agentes de mercado de renda fixa, né? A companhia é AAA, em escala nacional, e ambas as agências de risco, Moody's e Fitch, o que nos coloca numa condição bem favorável e competitiva para buscar captações que agreguem mais valor ao nosso negócio. Para a gente, o grande desafio é manter o nível de alavancagem que maximize o valor do acionista, pois nossa alavancagem ela cai rapidamente com o fluxo de caixa dos empreendimentos em operação. Isso significa que, em um cenário com poucas aquisições ou poucos sucessos em leilões da ANEEL, nossa alavancagem tende a cair rapidamente em função do fluxo de geração de caixa operacional robusto que nós temos já contratado com as concessões existentes hoje na Taesa. Isso é um grande diferencial para a gente, já que podemos maximizar a utilização do nosso balanço com capital mais barato aí para financiar nosso crescimento. Obviamente, né, sempre mantendo aí um valor muito importante para a Taesa, que é a disciplina financeira, fazendo um bom equilíbrio na alocação de capital entre novos investimentos e pagamento de dividendos. Bom, pessoal, obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Vou deixar vocês agora com o Luiz, que vai falar aí um pouco mais sobre nossos projetos e todas essas entregas recentes. Muito obrigado, Luiz. A palavra está contigo aí. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Bem, né, aqui uma imagem, né, uma foto aí dos empreendimentos concluídos. Então, desde o segundo semestre de 2021, iniciando aí por Janaúba em setembro, temos concluído os importantes projetos, com destaque especial para o ano de 2022, onde já concluímos 3 projetos, né, pela TBE, em parceria com a Lupar, a Imorés e Paraguaçu, na IE, em parceria com a CETEP, e parcialmente Santana. Ao todo, esses 5 projetos somam 482 milhões de receita anual à Taesa, colocando em operação mais de 1.300 quilômetros de linhas de transmissão, que visam adequar o sistema de transmissão do sul da Bahia, de forma a escoar energia produzida nas usinas eólicas do Nordeste, além de integrar parques eólicos do Rio Grande do Sul. Ao todo, esses investimentos somam mais de 3,6 bilhões de reais, quando nós nos referimos ao CAPEX anel de cada projeto, mostrando aí o compromisso da Taesa em contribuir com o crescimento do segmento de transmissão no Brasil. E falando em crescimento, né, passo a palavra ao Fábio, que irá nos falar das nossas conquistas dos últimos leilões. Fábio, é com você.
Obrigado, Luiz, e bom dia a todos. Bom, por favor, já estamos aí no slide 2, sim, sim. Bom, agora a gente vai falar da performance da Taesa nos últimos lotes, nos últimos leilões de transmissão. Desde o começo de 2021, dentro de um planejamento detalhado e visando maior competitividade, viemos realizando um trabalho minucioso de preparação para os leilões ANEEL. Conseguimos com antecedência fechar parcerias com fornecedores estratégicos e detalhamos premissas e condições para que pudéssemos oferecer lances realmente competitivos, mesmo dentro de um cenário macroeconômico mais desfavorável, pressionado especialmente pela alta das commodities. Dentro desse contexto, mobilizamos nossos times e realizamos um trabalho multidisciplinar envolvendo toda a empresa. E não foi à toa que logo no primeiro leilão do ano passado já nos colocamos numa posição bastante diferenciada. Participamos do segundo leilão ANEEL de 2021 e conquistamos o maior e mais representativo lote do certame, o lote 1, com investimento ANEEL de 1,75 bilhão e RAP de 159,9 milhões a partir da sua entrada em operação. Esse empreendimento foi batizado de Ananaí, Transmissora de Energia Elétrica. Ananaí é um grande empreendimento situado entre os estados de São Paulo e Paraná, com extensão de 363 quilômetros em circuito duplo e 500 kV de tensão, com prazo regulatório de 60 meses para sua conclusão. É um projeto de transmissão estruturante para o sistema elétrico brasileiro e suprirá a região metropolitana de Curitiba. Contribuirá também para o aumento da capacidade da interligação sul-sudeste, que é fundamental em cenários de baixa disponibilidade do parque gerador da região sul. No leilão seguinte, já em junho desse ano, arrematamos o lote 10, com investimento ANEEL de 243 milhões, acrescentando uma RAP de 18,8 milhões para a companhia no momento da entrada em operação. Esse lote foi batizado de Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica e está localizado em Santa Catarina, com extensão de 92,7 quilômetros, sendo 66,7 quilômetros de circuito duplo e com prazo regulatório de 54 meses para sua conclusão. O projeto atenderá ao mercado da região oeste do estado, trazendo maior qualidade e confiabilidade ao sistema. Ambos os lotes conquistados são 100% Taesa e possuem sinergias importantes com algumas das nossas operações, possibilitando, dentre outros, o aproveitamento da estrutura existente de operação e manutenção. Além das oportunidades já identificadas até o momento, continuaremos atuando para alcançar mais otimizações de CAPEX e antecipação da data de energização do empreendimento. Como antecipado pelo André no início da nossa videoconferência, a Taesa continuará empenhada em conquistar bons novos projetos, seja no mercado primário, através dos leilões ANEEL, seja no mercado secundário, através das operações de M&A, para que possamos cumprir o nosso planejamento estratégico, sempre com a estrita observância aos nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável, eficiência operacional, disciplina de capital e geração de valor para os nossos acionistas. Bom, eram essas mensagens que eu gostaria de passar para vocês e agora passo a palavra para o Cristiano, nosso gerente executivo de RI, para dar início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Primeiro, vamos começar a nossa sessão de Q&A, de perguntas e respostas. Só lembrando a vocês, vocês podem utilizar, né, o botão do Q&A da plataforma para fazerem as perguntas. A gente vai tentar aqui responder todas aqui no tempo que nós temos e vai ser um grande prazer aqui dividir a sala com os diretores e para que a gente possa respondê-las. Nós já temos aqui uma pergunta da Marcilene Pelisson. Eu vou dividir com o André. A pergunta é a seguinte: bom dia. A Taesa pretende participar de novas licitações de transmissão ainda esse ano? Começo aí com o André para falar um pouquinho disso, André, sobre Legal, nossas Cristiano. participações. Obrigado, Cristiano. Bom, é fácil falar dessa pergunta logo depois da apresentação do Fábio, né? Ele acabou de reforçar a nossa posição aí de tentar de ser uma consolidadora do setor e vamos olhar sempre, né, todas as possibilidades de incremento aí para a Taesa dentro do mercado secundário, né, que é o mercado de fusões e aquisições aí do que a gente chama de brownfield, e também participação no leilão, né? Nós já estamos trabalhando intensamente aí para o leilão que vai ocorrer em dezembro. Nós estamos falando aí de um leilão no investimento de até 3,2 bi. E também com olho já no leilão do ano que vem, né? Já tem um leilão, já se desenhando um leilão bastante importante para o Brasil todo.
e também já estamos aprofundando os estudos. Então, em resumo, é o seguinte: obrigado pela pergunta, que nós vamos continuar a olhar todas as possibilidades de ampliar o nosso portfólio de concessões da Taesa. Tá bom? Obrigado, bom evento a todos. Obrigado, André. A próxima pergunta vou passar aqui para o Luiz. A pergunta vem do Ricardo Matos. Como está realmente Ivaí? Tem informações sobre energização na região do Paraná? Tem expectativa de ser concluído em agosto? Passo a palavra para você, então, Luiz. Ok, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Ivaí, nós estamos agora na fase de testes finais, né, para a energização definitiva. Então, a nossa expectativa é que nos próximos semanas aí estaremos já com o empreendimento, né, apto para entrar em operação. É um empreendimento bastante importante, são 600 quilômetros ali de linha de transmissão no Paraná, e estamos agora na fase final de testes, até aguardando as conclusões para iniciarmos aí os processos de energização. Obrigado, Luiz. Estou procurando algumas perguntas aqui. Eu vou passar essa aqui também para o André. A pergunta vem do Fábio Mangabeira. A Taesa tem planos para atuar em outros segmentos do setor, como geração de energia, por exemplo? Bom, obrigado pela pergunta. Neste momento, e definido no próprio planejamento estratégico nosso, nosso foco vai ser consolidar o setor de transmissão no Brasil, né, de norte a sul, oeste a oeste. Então, nossa prioridade é isso. Se nós descobrirmos alguma oportunidade de fazer algum tipo de trabalho, conexão com fontes renováveis, que integre, que seja paralelo ao nosso negócio, que integre nossas linhas de transmissão, nós vamos estudar com muito cuidado. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Boa reunião para todos. Obrigado, André. A próxima, eu vou passar a pergunta aqui para o Fábio. A pergunta é do Alexander Faber, que pergunta: como observar no último leilão da ANEEL em julho, os deságios sobre as RAPs foram bem altos, com margem cada vez menor para os participantes. Considerando ser o deságio um desafio nos próximos leilões, quais serão as estratégias de crescimento para obter maiores RAPs? Fábio, passo aí para você. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Alexander, pela pergunta. Bom, Alexandre, como a gente falou aí na nossa apresentação, a Taesa, ela visa, né, esse crescimento, é uma posição do nosso planejamento estratégico, o crescimento, e esses deságios que a gente está observando no setor de transmissão são deságios que trazem uma competitividade bastante intensa, né, para o certame, mas que a Taesa, na sua disciplina de capital e na sua alocação, né, de capital também, ela observa atentamente esses movimentos e se planeja muito para participar no leilão. Então, antes que a gente entre no leilão, o estudo é feito, por exemplo, nós já começamos a estudar desde o leilão passado, começamos a iniciar, né, desde do último leilão, já estamos estudando intensamente o leilão para dezembro e o leilão também de 2023. E esse estudo prévio possibilita com que a gente faça parcerias, estratégias, um bom projeto de CAPEX, né, e ações que fazem e minimizam potenciais riscos de implantação e que fazem com que a gente, quando participe de um leilão, faça de uma forma muito consciente, né, e sempre observando nossos pilares de crescimento. Então, de uma forma geral, o que a gente pode falar é que a gente vai continuar participando dos leilões, como o André e eu falei antecipadamente aqui na nossa call, e sempre com essa preparação prévia, que nos faz competitivos, mesmo diante de um mercado em que os deságios se apresentam um pouco mais elevado e que trazem para a Taesa um retorno satisfatório para os seus acionistas. Obrigado pela pergunta e ficamos aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, Fábio. Vou passar agora uma outra pergunta aqui do Alexander, com o Eric. A pergunta é a seguinte: a queda do lucro líquido IFRS, considerando a manutenção dos fatores atuais, deve persistir nesse trimestre ou existe alguma estratégia para reverter isto? Eric, contigo. Obrigado, Alessandra. Sim e não, né? A questão do lucro IFRS, ele tem dois elementos pouco importantes, porque não tem nenhum efeito caixa,
meramente contábeis, que são muito pouco controláveis também. O primeiro elemento é a margem de CAPEX. Sempre quando a gente investe numa concessão de serviço público, pelo IFRS, nós contabilizamos o CAPEX, o investimento, como receita também, e a obra como despesa, sobrando uma margem de construção. A margem que é o valor presente da margem até o final da concessão, você coloca isso contra resultado do período do investimento. Então, esse elemento a gente busca maximizar do lucro, que é, pelo CPC 47, você contabilizar, porque a nossa estratégia é crescer, como bem disse o André e aí o Fábio. Nós estamos presentes em todos os leilões, já temos vitória no último leilão, no penúltimo leilão, vamos participar novamente esse ano. Então, começando outros ciclos de investimento, mais resultado positivo, maior lucro do IFRS pelo CPC 47, mas sem efeito caixa, né? Lembrando, é uma coisa contábil. E o segundo elemento também, que é só contábil, não tem efeito caixa, que foi muito característico nos últimos 3 anos do lucro IFRS, que é a marcação pela inflação realizada do ativo contratual. Isso é tudo que eu tenho para receber das concessões até o final, é um ativo contratual. Ela é corrigida pelo IGPM para 2/3, mais ou menos, das nossas receitas, e 1/3 pelo IPCA. Quando tem uma alta do IGPM, uma alta do IPCA, eu marco tudo aquilo a mercado naquele ano, daqueles valores todos que eu só vou receber até o final da concessão e jogo no resultado, que é um efeito também não caixa. Por isso que, então, assim, isso não tem nada que a gente possa fazer, né? Nada. Se for um cenário inflacionário, como todo mundo comenta muito, uma inflação global, bastante persistente para 2023, 2024, a marcação do ativo contratual, essa receita de correção monetária do ativo contratual vai continuar. Se Deus quiser a inflação cair, não. Né? Então, torço para que a inflação não seja tão alta, torço para a inflação caia, pelos efeitos macroeconômicos que isso tem, né? E o reflexo vai ser menor, uma inflação menor, uma receita de correção monetária contábil, que não tem nenhum efeito caixa, e, diga-se de passagem, também não tem nenhum efeito no valor do negócio, tá? Não, também não. Então, acaba que o lucro FRS é uma coisa que a gente divulga por uma obrigação contábil, mas ele tem uma lógica de construção muito relacionado a um país de concessão de serviço público com uma moeda funcional nominal de baixa inflação, né? Quando você coloca um ambiente inflacionário, você corrige toda a inflação futura que eu vou ter, mas eu não corrijo o meu OPEX futuro e trago valor presente, porque o meu OPEX também vai aumentar, né? Eu acabo que eu estou criando uma forma de apresentar um lucro com uma inflação desproporcional. O impacto desproporcional da inflação, porque eu estou marcando a receita de toda a inflação futura e não estou marcando a despesa de toda a inflação futura. Mas isso a gente fica passageiro, é uma obrigação regulamentar, é o IFRS que a gente divulga. Esse lucro, ele tem o único impacto de ser o valor mínimo do dividendo que a gente paga, né? Por obrigação estatutária, até por natureza do negócio, a Taesa sempre vai ser uma boa pagadora, nós somos, por estatuto, obrigados a pagar pelo menos 50% do lucro IFRS como dividendos. Só que a gente sempre paga muito mais, tem uma capacidade de pagar mais do que isso, historicamente tem pago muito mais do que isso, acaba então que tem pouco efeito, esses dois elementos, é uma coisa contábil. Tá? Então, sim, o aspecto da construção a gente pretende incrementar, participa um leilão, coloca todo o nosso talento, nossa escala, nosso trabalho, a gente investe muito tempo para ter sucesso no leilão, e aí, fazendo os investimentos, o lucro IFRS pelo investimento pelo CPC 47 vai aumentar. E a correção monetária, a gente vai ficar a reboque do que acontecer. Obrigado, Eric. A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Maurício Godoy. Tá? Ele pergunta, eu vou passar para o Luiz, a pergunta é: a grande expansão prevista no sistema de transmissão, que é prevista para os próximos anos, preocupa a Taesa quanto à disponibilidade de EPCistas para conduzir a construção de projetos novos? Luiz. Ok, Cristiano, obrigado, Maurício, pela pergunta. Realmente, nós teremos aí nos próximos anos, né, um grande volume de construção de linhas de transmissão e subestações para a expansão do sistema de transmissão no Brasil, né? E quanto à disponibilidade de EPCistas, né, nós na Taesa temos vários parceiros que trabalham conosco, né, desde os estudos dos pré-leilão, né, tanto para o leilão já de dezembro quanto para os próximos leilões aí do próximo ano, né, e essa parceria aí nos dá a tranquilidade de contar com essas empresas para a construção dos empreendimentos, né, que nós selecionarmos para participar aí do leilão.
tanto na questão de construção de linhas de subestação, como também no quesito de fornecimento de equipamentos e insumos, né, como cabos e torres. Então, temos parcerias estratégicas, né, que nos garantem aí a disponibilidade de EPCistas e de fornecedores de materiais e equipamentos para os próximos leilões. Obrigado, Luiz. Mais uma aqui, agora do Daniel Travisky. Vou passar ao André. Podem comentar sobre os custos de implementação de linhas de transmissão? Vocês tiveram problemas com algum fornecedor, devido ao aumento de preço de commodity? Obrigado, Daniel. Acho que é um ponto importante para nós, é fundamental, né? O que a gente tem, né, tem feito aí, tem trabalhado muito assim, ter contratos junto com os nossos fornecedores, bastante justos, né, que cláusula aí que permitam um reajuste muito atrelado aí àqueles reajustes que nós também temos, né, de índice macroeconômico nos nossos contratos. Isso a gente repassa, eventualmente, para algum descolamento também, a gente senta e negocia. Então, há uma margem de alguma negociação, né, não todas, mas que a gente possa acomodar aí, eventualmente, algum descolamento naquilo que nós contratamos. Então, a gente sempre tenta ter essa parceria e discutir antecipadamente para que a gente não tenha muita surpresa. Isso dos dois lados. Então, para nós, isso é o dia a dia, né? E, obviamente, algum impacto houve no passado recente, sim, mas isso, o setor inteiro, né, sofreu com isso, e nós estamos apoiando iniciativas aí junto à ABRAT, etc., para discutir esses temas também e termos isso refletidos nas nossas RAPs. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Obrigado, André. Eu tenho uma pergunta aqui da Maíra Maldonado, eu vou respondê-la aqui. Podem dar mais detalhes sobre o aumento do PMSO no trimestre, a tendência é manter esse nível de custo para os próximos trimestres? Acho que mencionar aqui, Maíra, que a gente teve alguns eventos que eu diria que acabam sendo esporádicos, acontecem, e no caso específico da linha de serviços terceiros, nós tivemos um descasamento temporal do pagamento das despesas com limpeza de faixa de servidão. Normalmente, a gente se concentra esse pagamento no terceiro trimestre e este ano, esporadicamente, acabou caindo no segundo trimestre. Então, isso acaba, na comparação anual, dando a pressão na comparação anual de custos. A outra linha foi na linha de serviços, de outros serviços. A gente teve aumento nas despesas com contingências cíveis e trabalhistas, que acontecem esporadicamente, mas nesse trimestre, na comparação anual, também teve efeito majorado. Então, esses seriam, eu diria, os grandes impactos na linha de PMSO para o trimestre. Eu vou passar agora uma outra pergunta aqui, que eu vou passar aqui para o André. Fala aqui, bom dia. O momento com os vencimentos de algumas RAPs em curto, médio prazo, não fica preocupante? Os leilões vindouros, a Taesa será mais arrojada? André, passo para você. Legal. Boa pergunta, Marcos. Acho que isso aí é uma discussão diária nossa, né? O nosso dia a dia, né? A gente tem aí algumas RAPs, vencimentos são muito poucas, né? Nós temos poucos vencimentos aí de curto prazo. A gente, vamos dizer, o grosso, e principalmente categoria 2, já aconteceu. Então, um impacto pequeno para nós, né? No ciclo, como eu mostrei, né? No início da apresentação. E nos próximos leilões, o Fábio já comentou isso, né? O Eric, o Luiz, todos nós aqui, que sim, a gente cada vez mais, né? E queremos ser mais competitivos nos leilões. Lembrando sempre a disciplina financeira, né? E criação de valor para os nossos acionistas. Isso é fundamental. Nós não vamos entrar em leilões para comprar concessão. Nós vamos entrar em leilão para a gente rentabilizar, né? E trazer valor para os nossos acionistas. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Obrigado, André. Estou tentando passar por mais algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade, de novo, para usar o botão aí do Q&A. Deixa eu ver aqui. Recebemos algumas parabenizações pela apresentação, também esclarecimentos. Eu tenho aqui do Felipe Molina. Eu vou passar para o Eric. A queda do IPCA no 3T22 vai gerar impacto relevante na receita de correção do ativo financeiro? Isso impactará o lucro FRS e os dividendos? Fala um pouco do IPCA futuro para o próximo trimestre. Sim, e não necessariamente. Sim, se Deus quiser cair ainda mais o IPCA, que eu torço, isso reduz a receita de correção monetária,
né, a gente teve impactos fortíssimos, né, de correção de inflação nos últimos 3 anos, e temos agora esse soluço de redução no curtíssimo prazo. E isso vai direto na receita de correção monetária dos ativos no lucro IFRS. Mas como isso tem um impacto praticamente nenhum na nossa receita, né, caixa, e é onde a gente realmente se baseia para fazer o pagamento de dividendos, quando a gente paga o dividendo, a gente vê qual é o melhor uso do nosso caixa, né? E da nossa capacidade de alavancagem, do nosso balanço. A gente olha quais são as oportunidades de investimento, a gente olha qual é a nossa situação de caixa, a gente olha qual é a nossa situação de alavancagem e de acesso ao mercado de dívida para tomar a decisão de pagamento que maximize o valor para o acionista. Então, acaba que o lucro IFRS for menor, mas se a situação de balanço estiver confortável, se as oportunidades de investimento estiverem na linha do que tem sido recentemente, isso não impactaria o pagamento final, não. A nossa decisão de dividendo ela é focada nesses fatores, né? Muda, sim, o lucro, muda o valor mínimo obrigatório, mas como a gente sempre tem pago acima do mínimo obrigatório, não necessariamente isso aí vai mudar, tá? O valor do dividendo. Lembrando que nós não damos guidance de dividendo, tá? A gente não dá uma indicação de qual vai ser o dividendo futuro. Os dividendos são decididos evento a evento em função daquilo que a companhia acredita que maximiza o valor para o acionista naquele momento, tá? Em função de alavancagem, em função de situação de mercado de dívida, de balanço, oportunidade de investimento. E tem sido acima do mínimo. Como tem sempre acima do mínimo, eu não considero que isso aí seja uma coisa prejudicial a esse fluxo, não. Tá? Agora não dá para ter certeza do que vai acontecer no futuro, a gente não dá guidance de pagamento de dividendos futuros. Obrigado, Eric. A próxima pergunta que eu recebi aqui é do Valdenberg de Souza. Vou passar aqui para o Luiz. A pergunta é: bom dia, há projetos futuros visando o Ceará e Rio Grande do Norte? Obrigado, Valdenberg, pela pergunta bastante interessante, né? Então, todos os projetos que nós participamos via leilão de transmissão, ele é oriundo da EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético ligada ao Ministério de Minas e Energia, né? E no próprio site da EPE você consegue, né, identificar todo o planejamento de expansão do sistema de transmissão dos próximos 10 anos. E com certeza a região Nordeste, né, devido ao potencial eólico, né, principalmente ali Rio Grande do Norte, Ceará, com a implementação de novas, né, centrais eólicas, com certeza, né, existirão aí projetos de transmissão para conexão, né, desses novos parques eólicos. Mas, assim, o detalhe é importante, se você quiser acessar lá o site da EPE, né, que é o site do Ministério de Minas e Energia, lá dá todo o detalhamento aí dos próximos projetos que virão dentro dos próximos 10 anos. Tá? Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Luiz. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Soares. Bom dia, gostaria de saber quem são os 3 principais clientes da Taesa e como funcionam os contratos. Vou passar a palavra aqui para o André para explicar um pouquinho como é que funciona isso. Bom, legal essa pergunta, Alexandre. Acho que é importante esclarecer aqui qual é o papel numa transmissora de energia no setor elétrico brasileiro, né? Lembrando o seguinte, a gente está bem tem 4, né? Mas 3 segmentos que a gente chama de 3 segmentos de hardware, né? ou de ativos físicos dentro do setor de energia. E o que a gente chama de não físico é a comercialização de energia. Bom, começa com a geração, né? Seja ela hidráulica, seja ela eólica, solar ou termoelétrica. Então, nós recebemos a energia da geração, conectamos a geração à distribuição, que é outro segmento do setor elétrico. Então, nós temos, primeiro, a geração. Nós estamos bem nesse meio do caminho entre a geração e a distribuição, onde ficam as distribuidoras de energia. Então, no final das contas, a gente faz essa conexão. Nossos principais clientes são as distribuidoras de energia. Como nós somos presentes em praticamente todo o país, as principais distribuidoras de energia são os nossos clientes, né, nossos principais clientes. E aí, assim, elas vão fazer a distribuição de energia. Lembrando que o 4º segmento, né, do setor, lembrando a geração, nós somos a transmissão, que somos nós, a distribuição, que são as distribuidoras de energia, e a comercialização de energia, que aí é o lado, vamos dizer, mais soft, né, o lado mais de negociação, de como é que
energia chega, quem paga, se é cliente livre, se não é, aí tem uma ampla discussão sobre o tema, mas não vou me alongar muito aqui. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. Obrigado, André. Estou aqui olhando ainda algumas perguntas com vocês. Você encontra aqui, são algumas repetidas, algumas também sobre projeção futura, e aí eu, nesse caso, eu comento que a companhia não dá guidance, então, infelizmente, não, a gente não tem como dar informações, responder essas perguntas, porque a companhia realmente não tem nenhum guidance oficial, então eu acabo passando por elas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algumas pessoas parabenizando. Vou dar mais um tempinho para que as pessoas façam perguntas. Até agora, nenhuma pergunta nova. Tá, ok. Não temos mais nenhuma pergunta. Considerando que não temos mais perguntas, eu vou finalizar aqui a videoconferência de resultados da Taesa, do segundo trimestre de 2022, e coloco a área de RI totalmente à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas adicionais sobre o resultado, sobre qualquer tema da companhia, ok? Muito bom dia a todos e muito obrigado pela participação de vocês.